Bom dia, caros ouvintes da Rádio Mais FM. Quem fala é Sérgio Segurado Braz Filho, promotor de justiça aqui da comarca de Campina da Lagoa, que integra os municípios de Campina da Lagoa, Nova Cantu e Altamira, do Paraná. A finalidade desse bate-papo de hoje é novamente sobre o tema eleições, as eleições que se avizinham aí no comecinho de outubro, né, a data de votação, dia 2 de outubro, um domingo, primeiro domingo de outubro, e levar alguns temas aqui para os senhores de relevo e de interesse social, esclarecimentos ao povo, né, sobre algumas condutas proibidas, outras condutas permitidas pelos candidatos durante suas campanhas. O Ministério Público, é o órgão a qual eu faço parte, ele expediu 2 recomendações administrativas destinadas aos candidatos, né, aos senhores candidatos, com uma função de tentar tornar mais clara a letra da lei, já que a lei eleitoral ela é muito esparsa, existem muitas normas que prevêem essa matéria, muitas vezes com linguajar técnico muito exagerado e que fica inclusive difícil a sua compreensão. Então, a finalidade da expedição dessas 2 recomendações administrativas pelo Ministério Público foi tentar sintetizar ali 2 ou 3 pontos mais relevantes, mais importantes, para que se garanta, né, eleições justas, igualitárias, transparentes e, sobretudo, concedendo a cada um dos candidatos uma igualdade de forças, uma igualdade de ferramentas para que haja uma disputa política justa, né? Então, os temas que foram tratados nessas 2 recomendações administrativas, e elas foram afixadas no cartório eleitoral, fica ali próximo à saída da cidade de Campina da Lagoa, rumo a Nova Cantu, rumo a Altamira do Paraná. Foram afixadas também no fórum, aqui no fórum todos devem conhecer, fica próximo à saída ali para a rodovia para Campo Mourão, né, na Avenida Juscelino Kubitschek, perto do Chafariz. Além disso, também foram encaminhados essas recomendações administrativas a diversos órgãos, diversas autoridades públicas aqui da comarca, para que deem a devida publicidade ao ato, né, contribuindo a levar o maior número de cidadãos a essas informações, né, que tem essa finalidade de auxílio na interpretação. Lembrando que essas recomendações administrativas, caros ouvintes, elas não substituem o texto da lei, tá? A lei ela é obrigatória, ela é válida e ela é aplicável a todos, não só aos candidatos, mas também aos eleitores, né? Então, a lei, quando ela é criada, ela é presumida de conhecimento de todos quando ela é publicada no Diário Oficial. Então, todos têm o dever de conhecer a lei. E se não conhecem, deveriam começar a se preocupar e começar a procurar saber o que é a lei, o que significa, o que diz a lei. A lei é o que dá o regramento de como o jogo deve ser jogado, fixa as regras do jogo. Então, um apelo aos senhores candidatos. Desde já parabenizo aí pelos seus registros e desejo-lhes sorte nos seus embates políticos, mas também os convido a respeitarem a lei, a conhecerem a lei. Os senhores, como futuros representantes do povo, como futuros legisladores e prefeitos, irão mexer com leis diariamente, e a não observância das leis já significa um desrespeito com o cidadão. Então, e a toda ação existe uma reação. Logicamente, a inobservância da lei gera uma consequência negativa, uma sanção, seja ela uma multa, seja ela a cassação de um diploma, seja ela a inabilitação daquele candidato por até 8 anos para concorrer a futuras candidaturas. Então, assim, a lei ela é muito dura, ela traz sanções realmente importantes
para que realmente o sistema funcione bem, né? Então, essas duas recomendações administrativas que o Ministério Público baixou, elas não têm a finalidade de substituir as leis. E as leis que eu digo, tá lá o Código Eleitoral, a lei de inelegibilidade, tem diversas leis que regram o sistema político, as eleições no Brasil. Mas então, com essa intenção de facilitar, de trazer um ou outro ponto mais relevante, uma linguagem mais do povo mesmo, nós fizemos então essas recomendações que eu vou citar uma delas. Recomendação administrativa número 7 de 2016, ela traz dentre seus considerandos alguns pontos relevantes. E dentre eles o seguinte: considerando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, que é comum nessa comarca de Campina da Lagoa a captação ilegal de votos, especialmente mediante entrega de vale combustíveis, bem como a notícia de que agentes públicos e candidatos a eleições normalmente patrocinam o transporte de pessoas para a realização do voto, na data do voto, essa é uma consideração. A captação ilegal de votos, ela é proibida pela lei. Ela gera por consequência, quem não respeitar isso, crime, é um crime que é imputado e esse crime pode decorrer da inabilitação daquele candidato até para futuras eleições. Não só ele perde o direito concorrer àquela eleição, mas a futuras eleições também. Então, e o Ministério Público Eleitoral, entre outras funções, tem a função de zelar pelo fiel cumprimento da legislação eleitoral, de combater a corrupção eleitoral em todas as suas formas. E calcado então nessa missão do Ministério Público e nessa necessidade de proteção da liberdade do eleitor, na garantia da igualdade entre os candidatos e na preservação da normalidade e da legitimidade das eleições, tentando se proibir, coibir e fiscalizar o uso indevido, o abuso ou até mesmo o desvio de poder econômico ou poder de autoridade em benefício de candidatos ou de partidos políticos, se propôs então algumas medidas. A primeira delas com relação a essa questão do vale transporte, vale combustível, que alguns anos atrás foi visto na cidade, foi muito criticado, enfim, adotou-se a seguinte postura: sem se revogar a legislação pertinente, mas em complemento a essa legislação, o Ministério Público baixou a recomendação no seguinte sentido: considerando que para o devido controle pelas partes envolvidas e das próprias autoridades públicas responsáveis pela administração das eleições, as coligações majoritárias e proporcionais deverão adotar as seguintes providências. Primeira dela, apresentar uma lista contendo a identificação, nome e CPF de todas as pessoas que estão trabalhando em suas campanhas eleitorais, sendo que, em caso de superveniência de novas contratações, deverá ser aditada essa lista. Segunda providência, no caso de eventual utilização de vale combustível para controle dos gastos de campanha, deverá constar do respectivo documento as seguintes identificações. Primeiro, candidato, o nome do candidato responsável e a coligação responsável, inclusive o seu CNPJ. Segundo, o nome do posto de combustível e o número do seu CNPJ. Terceiro, o nome da pessoa que fará uso do vale e o seu CPF. Salientando que somente esta pessoa previamente cadastrada poderá efetuar o abastecimento. Quarta providência, o número do recibo eleitoral correspondente e a quantidade total adquirida na oportunidade. Quinta providência, quantidade de combustível usada. Sexta providência, número sequencial de controle do bilhete. E, por fim, a última, um visto do representante e assinatura do candidato da coligação.
Então, como podem ver, são algumas condutas ali que têm por finalidade um controle. Saber quem é que está usando o tal do vale combustível, para que finalidade que é, e regulamentar isso, fiscalizar isso, porque se for identificada uma compra de votos através de vale combustível, não só o candidato, coligação, serão penalizados por captação ilícita de sufrágio, ou seja, compra ilegal de votos, como também o dono do posto de gasolina que se servir a esse serviço, prestar esse serviço, e o eleitor também. O eleitor, ele é tão responsável quanto e vai sofrer a penalização devida pela lei. Então, a intenção dessa medida, indo no mesmíssimo sentido da lei, é que se proíba, que se combata a compra de votos. Então, eleitores, não vendam seus votos, sejam conscientes, pesquisem os candidatos, se tiverem dúvidas, conversem entre si, procurem pessoas que tenham alguma experiência nessa área, sanem suas dúvidas e, enfim, exerçam seu direito sagrado ao voto de forma livre, de forma consciente. Não se vendam por combustível, não se vendam por bujões de gás, não se vendam por qualquer benefício, qualquer promessa de benefício que os senhores terão, porque o problema é o imediatismo, né? As pessoas querem saber o que elas ganharão com aquilo, só que muitas vezes vendem seu voto e não conseguem alcançar de fato suas reais pretensões. Aí vão ter representantes que por 4 anos que não os representam na verdade. Então, os eleitores têm grande responsabilidade na condução da vida pública. Todos os eleitores são partes integrantes da cidade e, como tal, eles têm o dever de bem escolher seus representantes. Então, não se vendam. Tem outros pontos também. A outra recomendação administrativa é a número 7 de 2016. Ela tem a número 6 e a número 7. A número 7 foi a que eu acabei de ler para os senhores, né? Que regula o transporte de eleitores na data da eleição e também essa questão da captação ilegal dos votos, né? Captação ilícita do sufrágio. E a outra recomendação administrativa, a número 6 de 2016, ela traz algumas regrinhas sobre a propaganda eleitoral. Da mesma forma, ela também foi afixada no cartório eleitoral, foi afixada no fórum, foi expedida cópia a todos os partidos com inscritos nas eleições, nos 3 municípios da comarca. E, além disso, nós pedimos a gentileza aqui da Rádio Mais FM a ajudar a divulgar, né, o conteúdo dessas recomendações administrativas, que tem por finalidade isso, tentar traduzir um pouquinho da linguagem muitas vezes truncada da lei e salientando, pensando ali 3 ou 4 pontos mais relevantes para que o povo, enfim, saiba o mínimo ali do que pode e o que não pode. Com relação então a outra recomendação administrativa sobre propaganda eleitoral, nós pedimos para que os eleitores, os cidadãos que tenham interesse de saber um pouco mais sobre essa matéria, que consultem essas recomendações administrativas já fixadas nesses lugares anteriormente ditos, né? E que exerçam então esse pleito eleitoral, que as cidades, os municípios possam ter a sua vida normal, né? Que o comércio não pare, que, enfim, as pessoas não briguem na rua por conta de eleição. Nós desejamos a todos que vivam de forma harmoniosa e que respeitem a legislação, né? Esses são nossos votos e o Ministério Público também está à disposição da sociedade para intervir nas matérias de sua competência
E lembrando também que, a par do Ministério Público, existe a Polícia Federal, que é um órgão da União, um órgão policial da União, que é responsável direto pelo controle, pela fiscalização, pela segurança eleitoral. E todos os órgãos, né, envolvidos ali na eleição, na fiscalização, no controle, Poder Judiciário, Ministério Público, a Polícia Federal, Polícia Militar, candidatos, partidos, coligações, todos estarão atentos, um fiscalizando o outro, e, enfim, todos com o mesmo objetivo, que é garantir uma eleição justa, transparente, com igualdade de condições e com lealdade entre os participantes. É isso que o Ministério Público tem a mencionar e a pedir para todos aqueles que concorrerão e que votarão nessas eleições. Meu muito obrigado. Bom dia aos senhores. Foi um prazer estar contigo.